64 anos depois de Cristo. Porque neste período que eu falei, se nós matarmos o presidente Tiago, eles desistem. Mataram Tiago, mas não tiraram a esperança da igreja. 64 anos depois de Cristo, vamos prender Pedro. Se nós fazermos ele desistir, essa esperança sai. Mas Jesus, antes de subir, disse: idem, é uma ordem. Pregai que eu estou vivo e vou voltar. Pediram Pedro para desistir. Ele disse: dá mais não. Mas você está pregando a volta desse Jesus, está infringindo o império. Agora você é inimigo do Estado. Ou vai desistir, ou vai morrer crucificado. Aí Pedro diz: olha, desistir não dá mais. Só vou fazer um pedido: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como ele. Bateram o prego, mataram Pedro, mas não acabaram a esperança da igreja. Estava de pé. 67 anos depois de Cristo, quando pensava que ninguém falava mais, aquele doutor chamado Saulo, agora Paulo, continuava escrevendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque aqueles que já dormem, ao som da última trombeta, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos, subiremos, nos encontraremos com eles nas nuvens do céu, e de lá subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com estas palavras. Olha, há um contexto atual que hoje, quando você ouve um hino que massageia o teu ego, você chora, você se consola. Mas biblicamente a maior consolação na dor, na crise, na tristeza é essa: Jesus vem. Diga para quem está ao seu lado: levante a cabeça, ele vem. Seja consolado, ele vem. Ele vem, ele vem. Prenderam Paulo como inimigo do Estado. Prisão política. Os prisioneiros, Paulo está como o pior de todos. Os algozes entram e diz: prisioneiro Paulo, ou você desiste ou vai ser decapitado. Ele pega o pergaminho e a pena e começa a escrever para a nova geração: Timóteo, filho, a minha hora chegou. Quer dizer, desistir eu não posso. Eu estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão, filho. Mas eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira, mas não desisti, filho. Guardei a fé. E agora o que me aguarda é a coroa da justiça, ao qual o juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua volta, que amarem a sua vinda. Olha para quem está ao teu lado e diz: tem uma coroa te esperando. Seja fiel até que ele venha. A ordem era avançar e não recuar. Idem é uma ordem, é um imperativo. Ele nos pegou os cacos. Ele nos pegou sem esperança, sem adjetivos. Ele nos pegou ferido, nos entregou ao Espírito Santo. Ele nos curou, nos nutriu e selou o nosso coração com ele, para estar lembrando a gente: a ordem é avançar e não retroceder. Diga para quem está ao seu lado: dê o que der, a ordem é continuar. Mataram Paulo, mas não tiraram a esperança da igreja. 91 anos depois de Cristo, quando o imperador Domiciano soube
que ainda tinha gente falando na volta desse Cristo, desse Rei invisível, e os seus próprios parentes estavam aceitando a Jesus. Ele começou a matar todos que professasse esse Deus invisível que ia voltar. Quando ele pensou que ia acabar, tinha um velhinho escrevendo: jovem, filhinhos, vocês são fortes e já venceram o maligno, é já a última hora, ele vem. Aí disseram: Domiciano, tem um apóstolo chamado João que está escrevendo para todo lado que Jesus está vivo e vai voltar, e que já é a última hora. Aí ele diz: pega ele, joga, traz para cá, vamos jogá-lo dentro de um tacho fervendo, queimando, para sempre morte exemplar. Pegaram João, colocaram no tacho. Quando vão olhar, nem um fio de cabelo queimado dentro do azeite fervendo e o fogo pegando. Se assustaram, disseram: não. O Domiciano disse: ele não pode pregar, joga ele na ilha de Pátimo. Prenderam, isolado, sem contato, até a morte. Aí surge o livro do tema em Apocalipse. Aí quando Domiciano pensava que acabou, aí João diz: irmão, aqui é João, companheiro de vocês nas aflições e no sofrimento. Eu estava na ilha de Pátimo, jogado por conta do testemunho do evangelho do Senhor, mas no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, e eu vi detrás de mim uma voz como voz de trombeta. Quando eu me virei, eu vi 7 castiçais, e no meio tinha um semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha os seus olhos como chama de fogo, as suas vestes compridas até os pés, no seu peito um cinto de ouro, e o seu cabelo era branco como a lã e como a neve. Então ele começou a falar comigo dizendo: João, escreve o que eu vou te mostrar, as coisas que passaram e as que vão acontecer. Quando eu ouvi, eu caí como morto aos seus pés. Ele falava comigo como voz de muitas águas, mas ele veio, me pegou com a mão direita e disse: João, tenha medo não, sou eu, o Alfa, o Ômega. Fui morto, mas estou vivo, e estou vivo para sempre. João, estou vivo para sempre. Escreve a minha igreja o que eu vou te dizer: eis que eu cedo venho. Escreve, João. Aí vai dar 5 motivação. Primeira, diga, João, o que Adão não podia, eu vou dar direito. Quem vencer, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Diz também, João, que quem vencer a segunda morte detonou Adão, mas quem vencer em mim não sofrerá dano da segunda morte. Também diz, João, quem não desistir e vencer vai receber uma pedrinha com um novo nome. Também diz, João, que quem vencer vai receber umas vestes brancas. Diz a ele, João, quem vencer, vou dar poder sobre as nações. Diga a ele, João, que quem vencer, vou tornar ele coluna no templo do meu Deus. E quem vencer, João, diga que eu vou dar o direito de sentar no meu trono comigo, como eu venci e reino. Diga para quem está ao seu lado: vencedor, eu já vejo uma coroa na tua cabeça, porque eu sei que você não vai desistir. A minha glória está sendo espalhada neste santuário. Estou renovando vidas e estou derramando uma apoteose neste lugar da minha presença. Receba o renovo, diz o Senhor, agora. Ele vem. Não conseguiram.
Ele vem. A ordem é avançar e não recuar. Acharam que tinham parado. Eu estava pregando em um congresso, me permita dar esse testemunho, que eu já contei algumas vezes. Eu estava pregando na Itália, no congresso de missões, na cidade de Torino. Terminei no domingo, segunda, o pastor disse: olha, eu reservei esse dia para te fazer sentir a história. E começou a me levar por onde os impérios, as autoridades queriam fazer os crentes desistirem. Me levava em rios. Disse: nesse rio, meu, muitos crentes foram jogados com pedras amarradas no pescoço. Afundavam e não tinham direito de ressuscitar. Porque as autoridades diziam: vamos jogar vocês amarrados com pedra no pescoço neste lago profundo. A única forma de desistir, de reviver, de continuar vivo é desistir. Eles preferiam se afogar, mas não recuavam. Ossos históricos. Ele disse: não vai dar tempo, senão eu ia te levar no corredor de fogo. Eu disse: então conta. Ele disse: o império, com tanta raiva desses crentes que pregavam a volta de Jesus, mandou fazer um tacho bem grande e prender todos os crentes que pudesse, para dar exemplo. Fez um corredor como daqui lá no final, tocha de um lado e tocha no outro. No começo a escada e o tacho. Mandou prender os crentes. Chamou os judeus, os romanos melhor, perdão, para ver o holocausto dos judeus, dos crentes que professavam esse Jesus que ia voltar. Ele disse: eu vou provar que esse Jesus está morto, e se eles não desistir, queimo tudinho, como exemplo. Mandou prender os crentes, o local encheu de romanos. Os romanos vieram adorar os deuses de Roma, gritava, ovacionando o imperador. Ele chega e é aplaudido. Quando ele chega, manda chamar os crentes amarrados, de dois em dois. Os soldados tiravam os crentes das grades, dos buracos, acorrentados. Chegava na porta do corredor, eles viam o fogo aceso e o azeite fervendo. Aí eles diziam: ou vocês desistem, ou vamos jogar vocês lá dentro. Ele disse que os crentes amarrados um no outro começavam a querer se soltar. Aí eu perguntei, eles estavam com medo? Ele disse: medo nada, Bento, a ordem era avançar. Quando eles viam o fogo, via a plateia, eles diziam: me solta, que quem vai entrar primeiro sou eu. Eu quero ver Jesus primeiro do que você. Os soldados raivados levavam e botava eles. Quando eles caíam dentro do fogo, os romanos enlouqueciam em barulho. Ele disse: Bento, no máximo foi 20 minutos, o silêncio veio. Por quê, pastor? Porque com 20 minutos, os romanos alegres e os crentes no fogo, os crentes que foram jogados dentro do tacho do fogo, começaram a pular de dentro do tacho e ficar em pé na beira do tacho, sem queimadura e as correntes quebradas. Quando eles viram, se calaram. Os crentes que ainda estavam presos começaram a gritar: nosso Deus está vivo, nosso Deus está vivo. E os que saíram do tacho começavam a correr. Os deuses de Roma são fracos, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. Século 13, tiraram a Bíblia de circulação, mas não tiraram a esperança da igreja. Século 16, vieram as indulgências plenárias e parciais, mas não tiraram a esperança da igreja. Porque Deus tinha levantado John Hus e agora Martim Lutero. Vem o século 18, vem Ludolf Bultmann, o filósofo alemão, dizendo que Jesus estava morto, Jesus acabou, estava vivo na mente dos crentes, o querigma. Aí queria colocar no coração que o Espírito Santo não interfere entre Deus e o homem, é só balela desses crentes. Só que ele quebrou a cara, porque ele dizia que Jesus continuava morto,
como qualquer outro que morria. Mas se você for no túmulo e na história, você vai ver que Alexandre o Grande morreu e ainda está sepultado, como também Aristóteles, como também Zenon, como também Platão, como também Epícuros, filósofos importantes. Ayrton Senna, um grande homem, morreu, mas está lá, aqui jaz, como também o Edson Arantes, um grande homem que nos dá orgulho, mas está lá, aqui jaz Edson Arantes, o Pelé, aqui está Elvis Presley, aqui está o túmulo de Michael Jackson. Eu já fui várias vezes no túmulo de Jesus em Jerusalém, mas não tem placa. Quando eu assustei, tem placa não, o guia João disse. Quando eu olhei a montanha, o Gólgota rachado, eu disse: João, o que é que aconteceu que a montanha rachou? Ele disse: Bento, é o que a Bíblia diz, é verdade. Quando Jesus venceu a morte e ressuscitou, as montanhas começaram a vibrar e começaram a rachar. É o sinal, não tem placa que ele jaz, tem o rachão dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E olha nós aqui. Século 20. O avivamento volta por meio de Evan Roberts e pela América do Norte, William Seymour. Século 20. Olha quais eram as mensagens dos nossos pais na fé. Hoje a gente está preocupado, parabéns pelo tema, que não se ouve mais isso. Hoje a primeira coisa que a gente recebe um convite é para pregar bonito, Isaías. É para falar palavras que muitas vezes o povo não entende. É pregar chave de carro, eu não sou contra, muito pelo contrário. É pregar motivação aonde acelera o poder do homem. Por isso que eu sou bombardeado muitas vezes, porque muitos doutores dizem: Bento, tu está metido a besta, porque ainda pregando Bíblia no século 21, a nova geração não quer saber disso mais não, Bento. Vai pregar o coach, é bonito e eu acho lindo, mas exalta muito o poder humano e tira a essência do Espírito. Coach é um treinador, vai para o escritório, se vir para o púlpito, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Vai pregar, prega isso, Bento. A motivação que tu vai ter, agenda demais, tu já tem. Eu digo, não tem como ter mais agenda. Até o final de 2026, se eu quisesse, já estava lotado. Já tem gente querendo para 2027, aleluia. Mas por quê? Eu vou continuar pregando Bíblia, vou continuar pregando arrebatamento, vou continuar pregando o Pentecoste, porque ainda tem uma geração sobrevivente, ainda tem uma geração de pé, até que ele venha. Deixa eu ver o barulho dessa geração. Deixa eu ver a geração que está de pé até que ele venha. Hoje a gente pode ir muito mais além. Os nossos pais não tinham anéis para o mod, para riba, Jesus, mas não tinha um culto que Jesus não salvasse e batizasse. Eu fui batizado sem ter pregador famoso. Fui batizado num culto de oração. Passei 3 dias falando línguas estranhas. Hoje a gente tem anel, tem diploma, fala bonito. Mas os nossos cultos precisam voltar a ser como era. E a mensagem era: Ele salva, Ele cura, Ele batiza e vai voltar. E os cultos terminavam pegando fogo. Era gente carregado no colo, era gente no ombro, era gente no carro de mão, e o fogo caindo. Quem olha para quem está ao seu lado, diga: a gente precisa restaurar este avivamento, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Chegou o século 21. Agora olha para esse crente pentecostal. Pergunta a mim: pastor,
Vamos lá, me pergunta, pastor, como eu conheço um crente pentecostal? Vou te dar uma dica, ele costuma fazer barulho. Vê se tem um perto de você aí. Então diga para ele, chegou o século 21. Diga para ele, chegou o século 21. Agora é a nossa vez. Estão querendo tirar isso de nós, os reformados. Estão dizendo que nós somos doidos, e é doideira mesmo. Se esperar Jesus cheio do Espírito, eu sou doido, eu vou continuar mais doido ainda. A religião não parou esta esperança da igreja primitiva. O Império Romano não tirou. O sofrimento e os leões do Coliseu não apagou esta esperança. Os fogos dos tachos, a ilha de Patmos, não parou esta esperança. As pestes bubônicas que assolaram o planeta, não parou a esperança da igreja que veio antes de nós. Século 21, veio a pandemia. E eu recebia muita ligação, quero ver agora, pastorzinho. A igreja está fechada, quero ver vocês na rua, nas praças, falando que Jesus vai voltar. Mas eles pensavam que a gente dependia disso. Eles não sabiam que enquanto a pandemia estava rolando, tinha irmã na beira do fogão falando línguas estranhas, tinha crente dentro do quarto falando línguas estranhas, tinha crente na internet falando línguas estranhas. E para surpresas dele, olha nós aqui na praça, olha nós aqui dizendo, eu vou ser firme até que ele venha, até que ele venha. Quando acreditavam que aqui sem adjetivos a sulamita tinha sido esquecida, aí aparece no deserto, vindo do interior para Jerusalém, algo como uma coluna de fumaça. Veja que não é um foco, é uma coluna. E a coluna de fumaça, ela chama a atenção. Todos veem que ela sobe. Quem está de longe vê, quem está de perto vê, todos os olhos veem. Aí ela impacta o deserto, que os que não acreditavam começaram a questionar: o que é aquilo que vem subindo do deserto feito coluna de fumaça? Aí alguém diz: é a liteira do rei Salomão. Como é que uma liteira é semelhante a uma coluna de fumaça? A liteira era o transporte nupcial do rei. O rei mandou servos, soldados, e no interior colocar a sulamita dentro, e ela vai vir para reinar, sentar comigo. Lembra que Jesus disse: quem vencer vai sentar comigo? Aí quando eles vêem, é a liteira do rei, e ela vem guardada, os melhores soldados de Israel, tudo destro na espada, na cinta, para proteger de ninguém chegar perto. Quem vem dentro? Aqui é por minha conta. Quem vem dentro? É uma morena, mas uma morena, ela vem de onde? Vem do deserto. Está indo para onde? Para Jerusalém. E enquanto ela vai, Salomão reúne todas as filhas de Sião, prepara um palanque. O coração está tão alegre como no dia da coroação. Para quê? Para receber a sua amada. Depois tu lê como o palanque estava enfeitado. E ele chama todas as filhas de Sião para ver a sulamita. Aí ele diz: vem, amada minha. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Quem não tinha adjetivo vai subir.
papai no trono e Jesus de braços abertos, esperando nós. Pastor André vai na frente e a igreja de Ariquemes acompanhando ele. Pastor Isvaldo vai de lado e a igreja de Alagoa acompanhando ele, e vai nos entregar. Está aqui, Senhor, a tua noiva pura e santa. E papai vai: bem-vinda, bendita do meu pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês. Vocês vão reinar comigo. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Quem tem? Quem tem? Por isso que a religião passou, por isso que o império passou, caiu, por isso que o Coliseu caiu, só está as ruínas, por isso que a peste bubônica passou, a pandemia passou, e a igreja está de pé em praça pública, dizendo: eu vou estar firme até que ele venha. Gosta ou que não goste, a igreja está crescendo, a igreja está crescendo, esperando Jesus voltar. Fique de pé, por favor. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Eu não vim aqui pregar chave de carro até que eu gostaria. Eu não vim aqui pegar chave de casa até que eu queria. Mas eu vim trazer a maior mensagem da Bíblia. Agora, se você é pentecostal como eu, e está perto de outro pentecostal, e se você puder, vira para ele aí. Me ajuda aqui, Silas. Vira, me ajuda aqui, companheiro. Outro, você tem a esposa, me ajuda aqui, Walter, por favor, pela intimidade. Se você tem intimidade, se não tem, se for do mesmo sexo, vira para ele assim, olha nos olhos dele, olha nos olhos dela e prega comigo. Diga: oh, tu não tinha adjetivo para sentar com o rei, tinha protocolo que te impedia, mas ele quebrou o protocolo e vem te buscar, e a mim também. Então me faz um favor, se tu ouvir a partir de hoje aquela frase que comedor de farinha só tem o céu da boca, dá um recado a quem diz isso: eu sou um comedor de farinha remido, transformado, que tenho promessa. Então volta e diz a ele que vai ter que me engolir, que eu vou subir pegando fogo, voando faísca, vou continuar firme até que ele venha, não vou desistir até que ele venha. Abraça ele, abraça! Adora, adora. Quem tem línguas estranhas fala. Quem tem línguas estranhas fala. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem, seja batizado agora. Não é impossível. No meio desta multidão, Jesus tem que batizar. É promessa dele. Recebe renovo. Recebe línguas estranhas. Reage, 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 reage. Morador do céu. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Cadê você que se afastou? Que tiraram a sua esperança? Cadê você que quer recomeçar? Cadê você, a primeira alma que quer aceitar Jesus? Isto que nós estamos aqui proclamando é por causa de você. É real. Jesus está voltando. Espírito, Espírito. Jesus me deu o privilégio de pregar em parte do mundo todo mês. E os meus olhos têm visto gente grande e pequeno voltando para casa. Vem como Pentecoste. Cadê a primeira alma? E enche-me de novo. A igreja já vai subir. Espírito, Espírito, desce. Cadê o primeiro filho afastado para voltar?
Cadê a primeira alma? Estou lhe esperando, venha! Deus não desistiu de você! Vem como em Pentecostes. Ajuda ele aí, santo. Ajuda ela aí, santo. E enche-me de novo. Venha, filho. Venha, filha. Primeira vida, cadê você? Rompe o corredor. O objetivo principal aqui é você. Venha. Venha. Esses dias eu estava pregando e muitas pessoas me procuravam, pastor. Eu era assaltante de banco e eu vi uma mensagem do Senhor pela internet e hoje eu sou obreiro. Pastor, eu era viciado, expulso de casa, mas um dia alguém mostrou um testemunho e hoje eu estou crente. E hoje eu estou aqui pregando que Jesus vai voltar e não quer deixar você para trás. E se precisar, Cadê você? A primeira vida. é só chamar. Ajuda ela aí, ajuda ele. Não precisa de formalidade. Nada tirou a esperança da Sulamita. Eu sou teu pai. De noite estava nas ruas, nas praças, falando do noivo. E nós estamos aqui. Ele sou cidade. Há alguns instantes o Espírito virá e a igreja vai subir como coluna de fumaça. Todos os olhos o verão. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Tá chegando vida. Eu sou o único que Cadê a primeira vida? Está chegando. Amigo confidente. Deus te abençoe, filho. Sempre sabe te aconselhar. Você é a segunda. A segunda da vida. Pode vir, filho. Cadê a terceira? Está aí pertinho de você, traz ela. A força quando a sua acabar. Cadê a quarta? Precisa. É só chama. Cadê a quarta? Não precisa de formalidade. Vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Ele quer ser teu pai. É só chamar. Vem, filho, vem, filha. Força. Eu quero. Pensavam que pra você não tinha mais jeito, mas tem. A quinta tá chegando, cadê a sexta? Eu quero estar contigo. Vai trazendo, a sexta tá chegando, cadê a sétima? A sétima tá aí pertinho de você. Felicidade ou na dificuldade. Vem, filho, vem. Eu quero. Tem o céu preparado, filho. Eu quero. Tudo isso aqui vai passar, mas a vida eterna é para nós, em Cristo Jesus. Vem, herói. Vem, heroína. Disseram que não tinha mais jeito. Colocaram na tua mente que não tinha mais jeito. Mas tem, filha. É a tua presença. Você custou caro. Venha, venha. Ele te chama. Que me faz descansar. Venha. Que me faz esperar. Venha, venha. Que me faz confiar em ti. É a tua presença. Ele te chama pra presença.